Olá, pessoal. Esse é um vídeo que eu demorei a fazer e depois até desanimei de fazer, mas hoje eu vi uma fala do Papa Leão XIV que me animou a repensar e fazer esse vídeo, que é que os influencers, comunicadores, né, católicos têm que ter verdade no que faz, no que fala. E tem que ter uma certa transparência e tal. Então, assim, foi mais ou menos algo do tipo que ele falou. E eu fiquei pensando, então que bom, né? Porque eu não consegui fazer um vídeo além de avisando, olha, o Papa Francisco faleceu e avisando da eleição, rezando, mas eu não consegui fazer um vídeo mais profundo, né? Porque eu não estava bem. Eu fiquei muito mal com o falecimento do Papa Francisco, porque é o Papa da minha conversão. Vamos deixar claras as coisas, né? Eu fui batizada bebê, fiz primeira Eucaristia e na adolescência saí da igreja, porque onde eu morava não tinha padres, muitos padres brasileiros, e nem tinha padre que fosse visitar nossa comunidade. Então, eu participei de catequeses a chão de barro. A gente não tinha a estrutura que hoje a gente vê, prédios bonitos, salas, né? Não, ventilador, algumas são mais chiques, tem ar-condicionado, não, nada disso. Chão de barro e palha, mas isso não me incomodava. Mas a ausência do sacerdote na comunidade, de você não ter missa todo domingo. Na verdade, eu passei muitos anos e nunca tinha visto um padre em certas comunidades, eu não ia mesmo, né? Porque assim, imagina você tem muitas comunidades, né? E naquela época dos anos 90, não tinha essa comunicação de internet, não tinha. Você não via padres com carro. Era bem assim. Era bem diferente a comunicação do leigo com o padre. Principalmente porque onde eu morava tinham padres estrangeiros que quando faziam missa, quando eu mudei de comunidade dentro da mesma diocese, aí eu consegui ter uma missa, assim, ou quando ia em outra comunidade, ia na matriz, a gente via padres. Mas assim, que o português era sofrido. A gente entendia o amém, né? Era assim, a gente começava a entender alguma coisa, de repente embolava a língua, né? Porque eram padres missionários, não falavam português. Então eles começavam falando alguma coisa, de repente, amém. E você assim, quando via, acabou, terminou, senta, levanta, porque alguém na frente levanta, todo mundo levanta. E senta, todo mundo senta. Mas não dava para você entender a missa. Porque você não entendia literalmente o português que era falado. E a catequese não andava com a liturgia. Mas eu sou grata pelos meus catequistas, eu sou grata por esses padres missionários, porque mesmo assim, eu saí da igreja na adolescência. Voltei, mas porque eu ainda tinha uma igreja para ir, né? Mesmo com toda essa dificuldade. Mesmo, mesmo assim, por quê? Eu tinha uma igreja pequena, longe, mas tinha. Não tinha padre sempre, mas ela existia, porque existiam os padres missionários que fundaram dioceses, né, por todo o Brasil. Quem queria vir para o Brasil? Quem queria fazer missão no Brasil? E muitos padres missionários, eles tiveram essa coragem de deixar
toda a sua cultura vir para o Brasil para nos dar sacramento, para nos dar salvação. Então, hoje eu entendo a importância dos padres missionários. Eu tive essa questão dos padres missionários que já eram muito idosos, então eu acho que esqueciam também de falar português, né? Eles começavam a falar a língua nativa do país ou embolavam muita língua, eram muito idosos. Então, quando eu mudei de cidade, de estado, eu tive um choque cultural religioso, porque as igrejas estavam abertas, tinham, né, padres brasileiros, jovens, né, padres jovens. Então, assim, realmente, padre visitando a minha casa, padre conversando, sabe? Não é um bicho que vai morder, não é, sabe? Olha, que dificuldade de falar. Tem um bispo que conversava com você e com toda a sua família. Então, assim, essa proximidade com o clero, com os religiosos, ser amiga de uma freira, tudo isso foi sendo construído aos poucos. E quando veio o Papa Francisco, eu estava no começo do meu retorno para a igreja. E foi muito importante tudo que ele falou, né? O Evangelho da alegria de ser cristão, da misericórdia. Para mim era tudo novo. Para mim era tudo novo, mas o Papa, era como se o Papa estivesse falando para mim, no particular, olha, siga, seja alegre, seja feliz, Cristo te salvou, Cristo te ama. Então, assim, o padre falava isso, mas quando você escuta um Papa falando isso, o impacto é maior. E eu também, que estava chegando na igreja, eu percebi uma mudança nas posturas, porque quando eu cheguei na igreja, ainda estava o Papa Bento XVI, que depois eu aprendi a amar muito o Papa Bento XVI, estudei os documentos, leio o livro dele, mas as pessoas com pouco conhecimento teológico, elas eram rígidas e elas repetiam como papagaio algumas coisas e quando você perguntava por quê, elas não sabiam explicar, né? Na era Papa Bento XVI. Então, muita gente vinha com aquela linha dura, né? Que realmente a verdade é imutável, mas não sabia acolher, não sabia explicar os porquês. Quando falava assim, sim, por que tal coisa é pecado? Era um silêncio total. Era um silêncio total, né? Já quando veio com o Papa Francisco, ele começou a trazer, né, essa primeira leva de pessoas que falaram assim, nossa, né, a misericórdia, a bondade, essas pessoas que estavam inflexíveis, elas começaram a ter um despertar sobre o papel de evangelizar, né? Não é mentir para as pessoas, mas ninguém evangeliza com pau e pedra, né? O Papa Francisco explicou muito bem isso. Então, com o tempo eu também fui percebendo assim, a dificuldade dos irmãos em estudar. Quando eu comecei a realmente estar dentro da igreja, você tem... Quando quando o padre chamava para uma formação aberta para todo mundo, no primeiro momento, né, que eu não tinha ideia como funcionava a igreja, eu pensava, o padre tá doido? Porque o nosso lugar onde tem formação não deve caber muita gente. E às vezes faltava, eu pensei assim, vai ficar gente, né? E na verdade não, tinha um monte de cadeira vazia, porque não ia nem a metade do que se esperava. Então eu fui percebendo, participando de pastoral e movimento, que as pessoas não gostam de estudar, que as pessoas gostam de ter o pau e pedra, de repetir igual um papagaio, mas nem entende o porquê, né? E aí com o Papa Francisco, eu estudei muito, muito mesmo, mas também, né,
fui lembrando de ser misericordiosa, até com esses irmãos que já estavam muito mais tempo na igreja do que eu, mas, né, que às vezes era tão duro como se não pecasse também, né? Então aí, na minha caminhada, eu fui descobrindo que as pessoas, né, porque estão na igreja, que não pecam, não são santas, né? Porque às vezes a postura parece essa e não é bem assim. Então, o Papa Francisco realmente ele me ajudou a caminhar com mais alegria e com a certeza, né, que eu estava no lugar certo de ser católica. E aí foi isso, né? E aí foi isso. Meu coração sempre se entristeceu quando, tanto aqui no canal quanto antes de ter esse canal, as pessoas, né? Quando o Papa Francisco falava uma coisa que deixava aberto para interpretação, assim, deixava aberto assim. Quando as pessoas não compreendem a nossa fé, como a maioria dos jornalistas, né, que não fazem ideia da doutrina católica, elas veem uma brecha e aí elas podem interpretar como bem quiser. Então eu sempre fiquei triste quando as pessoas falavam mal do Papa Francisco ou então interpretavam errado o que ele estava falando, né? E às vezes, quando eu já estava firme na caminhada, eu falava assim, nossa, mas por que o Papa não é mais duro? Aí veja, né? Por que ele não é mais duro? Mas foi justamente por ele não ser tão duro que eu me converti. E aí eu lembrava disso e sempre postando, gente, olha, a doutrina é assim, né? Não vá tanto pelo que você tá vendo no jornal, siga coisas católicas. Então sempre aprendi a ter essa elasticidade que a fé pede, né? Porque a fé em si só, sem você, né, pensar no próximo, ela é morta, porque a fé é individual, mas ela também passa pelo próximo, né, através do perdão, através da misericórdia física e espiritual, né? E muitas das vezes ensinar o ignorante é a coisa mais difícil que tem. É muito fácil dar 1 quilo de comida para alguém, mas é muito mais difícil a gente ensinar as pessoas e ter esperança que elas vão mudar, ter paciência que elas vão mudar. É um processo que demora, né? E eu falo isso que como catequista, muitas vezes a gente vê que algumas pessoas mudam muito rápido e depois regridem. Outras pessoas vão mudando aos poucos e depois seguem firme. Cada um tem sua história, né? Então, assim, o Papa Francisco, desde que ele ficou doente, eu fiquei muito triste, entrei em oração, rezava com o Vaticano, né? E quando veio aquela notícia de que o hospital liberou ele, eu fiquei muito preocupada, embora eu não seja formada na área da saúde. Obviamente, alguém com um quadro clínico tão crítico não melhora assim de uma hora para outra. E principalmente quando eu vi as imagens, né? O Papa estava inchado, o Papa estava com o rostinho roxo, né? Então, assim, antes dele ter sido internado, ele já tinha tido algumas quedas. A queda em si representa, né, o desequilíbrio, a fraqueza no corpo. Então, assim, eu estava torcendo para que ele melhorasse, eu estava torcendo para que ele seguisse no seu pontificado, sim. Mas quando ele foi liberado, eu olhei e falei assim, eu acho que é uma despedida e foi, né? Eu vi aquela realidade, mas não quis acreditar. E aí quando chegou na segunda-feira, eu acordei um pouco mais tarde e aí vem aquela notícia que o Papa Francisco tinha dado seu último adeus no domingo, né? Que ele fez aquela surpresa
de passar pelo meio das pessoas. Foi uma despedida e foi muito bonito, né? E... Ai, tô me emocionando. Então, assim, a partir daquele momento, para mim foi muito difícil, né? A gente sabia, no momento que ele ficou internado ali, a gente sabia que talvez ele pudesse não voltar, mas aí quando ficou concreto, né? Ah, mas a gente é católico, a gente sabe, né, que um dia vai haver um reencontro, a esperança do céu, vamos rezar pela alma. Sim, tudo isso eu fiz, tudo isso eu sei. Mas eu sou um ser humano, e um ser humano sente dor, sente falta, chora. E eu chorei muito, assim. Eu falei, como é que alegria é essa que eu vou ter, né? E a igreja é muito sábia, porque a gente ficou mais de 10 dias, né? Se a gente contar com a preparação do corpo e tal, então foram mais de 10 dias entre o enterro e o luto. E aí veio o conclave. Eu não estava no time das pessoas que estava com uma torcida, né? Eu estava no time de pessoas que acreditam que o Espírito Santo age. O Espírito Santo, ele age. E é claro que é o Espírito Santo que age no coração, e eu posso negar a ação do Espírito Santo e fazer o que eu bem entender, né? Mas, assim, no conclave eu tinha muita certeza da ação do Espírito Santo, porque Deus não ia deixar a igreja padecer num momento tão difícil de guerra, num momento onde parecia que a esperança, né? A nossa esperança estava indo de água abaixo. E o Papa Francisco parece que ele deixou tudo pronto, porque ele preparou esse ano da esperança. E essa é uma das coisas que me ajudou também, né? Isso aí foi uma coisa que me ajudou muito. O pensar em tudo que o Papa deixou programado para nós. Aí vem o Papa Leão XIV. E o que vai dar continuidade ao ano da esperança. Que ele mesmo trouxe a esperança quando falou, né, a paz. Quando ele falou a paz, ali naquele dia, meu coração, ele ficou muito aliviado. Realmente, eu senti, como ele disse, né, a paz de Cristo desarma corações. E ali toda a minha tristeza foi embora. Toda a minha tristeza foi embora. Aquele peso que não era só também do luto do Papa Francisco, foi situações da minha vida pessoal também. Aqui na diocese onde eu tô, a gente antes da Páscoa, a gente ficou sem bispo também. Então, assim, a gente ficou sem bispo. O Papa morreu. E aí, assim, tava pesando na vida pessoal problemas, né? Que sempre tem problemas, mas, assim, muito pontual, tudo muito, datas muito próximas, parecia o calendário da desesperança acontecendo na minha vida. E aí teve essa eleição do Papa 14, né? Leão 14. E aí fez todo sentido, né? O Papa Francisco tem esse nome. E eu vi um vídeo muito interessante que falava, né? Que o frei que andava sempre com Francisco era o leão. E, de fato, né? Quando o Papa Leão XIV, ele fala com tanto carinho do Papa Francisco, com emoção. Quando ali, as lágrimas dele, não só por ele ser Papa, né? Mas, em especial, quando ele fala ali do Papa Francisco, eu falei, bem, então dá para ser feliz e também dá
para manter um luto alegre. Se é que é possível, né? O que é um luto alegre? É a esperança. É a esperança mesmo. Com o novo Papa que já tinha sido preparado pelo próprio Papa Francisco. Então, assim, tudo que a gente está vivendo e vai viver para frente com o Papa Leão XIV não anula tudo que vivemos com o Papa Francisco. E com os antecessores, né? Papa João Paulo II, Papa Bento XVI, Papa Francisco. Então, assim, realmente Deus sabe o que faz, né? Até a morte do Papa Francisco se consumindo até o último segundo da vida dele. Quantas vezes as pessoas jogavam na cara, você não vai desistir? Você não vai renunciar? E o Papa falava, talvez eu faça isso, né? Mas que bom que ele não fez. Porque fica também para nós, né? Fica também para nós uma esperança de viver até os últimos segundos e não desistir, né? E não desistir. Então, eu acho que esse vídeo era sobre isso, né? Sobre quanto que eu amei e amo o Papa Francisco. É sobre a minha caminhada, que tem a ver com esse pontificado, e com certeza o Papa Leão XIV já vem num momento muito crucial da igreja, da minha vida, e eu acredito que de muitos e do mundo inteiro, que esperava assim, alguém, né? E é isso, né? O vídeo ficou grande, mas era para dizer isso. Era para dizer isso, que eu não fiz esse vídeo antes, porque eu não tinha condições emocionais de falar alguma coisa sem começar a chorar muito, né? E peço perdão pela o tosse-tosse, porque mudança de tempo, chovendo muito, a minha garganta não fica das melhores. Mas obrigado por ter escutado até aqui. Conte sua história também, né? Se você quiser. E a gente continua caminhando e esperando uma nova história ser escrita em nossas vidas. Já está sendo, né? Mas para a gente ser vividas. E é isso. Até a próxima, pessoal. Papa Francisco, até o céu.